Uma socialite rica passa por cima de um morador de rua agonizante, ignorando seus desesperados pedidos de ajuda. Mas antes que ela consiga ir embora, uma voz calma a para em seco. É Michael Jackson. O que acontece a seguir deixará toda a rua em silêncio estupefato. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Camila Hastings saiu da boutique mais cara da Rodeo Drive quase sem perceber a forte chuva. Aos 58 anos, ela ainda era deslumbrante. Cabelos loiros perfeitamente penteados, unhas recém-feitas, vestida com um look de grife que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. "Thomas, traga o carro", ela berrou ao telefone. "Não aguento ficar nesse tempo." Enquanto esperava sob o toldo da loja, checando seu reflexo em um espelho de mão, ela ouviu um gemido. Olhou para baixo, irritada com a interrupção. Um homem idoso estava caído na calçada. Seu casaco surrado encharcado. Sua mão enrugada agarrava o peito, o rosto contorcido de dor. "Ajuda, por favor", ele ofegou, esticando a mão em direção a ela. "Meu coração." Camila recuou, fazendo uma careta. "Não me toque. Existem abrigos para pessoas como você." Vários pedestres diminuíram a velocidade, parecendo preocupados, mas não pararam. Uma jovem fez uma breve pausa antes de se apressar ao longe, quando Camila a olhou com raiva. "Alguém deveria realmente limpar isso", resmungou Camila, contornando o homem como se ele fosse apenas lixo na rua. "É por isso que eu odeio vir ao centro nesses dias." A respiração do homem ficou mais ofegante. "Por favor, apenas chame." "Alguém?" Camila pegou o celular para verificar se Thomas estava perto. "Não é problema meu", disse ela friamente. Foi então que ela ouviu uma voz calma atrás dela. "Algo errado aqui?" Camila se virou, pronta para dispensar quem quer que estivesse interrompendo sua noite, quando congelou no meio da frase. Michael Jackson estava ali, com um simples casaco preto e chapéu fedora. Sua expressão preocupada enquanto ele olhava além dela para o homem no chão. "Oh, meu Deus!" Camila ofegou. "Você é..." Mas Michael não estava olhando para ela. Ele imediatamente se ajoelhou ao lado do homem caído, colocando uma mão enluvada suavemente em seu ombro. "Senhor, você consegue me ouvir?" perguntou Michael suavemente. Os olhos do velho se arregalaram em reconhecimento, apesar de sua dor. "Qual seu nome?" perguntou Michael. "George", sussurrou o homem. "George Williams." Michael assentiu. "Sr. Williams, ajuda está a caminho. Vou ficar aqui com você." Michael olhou para a multidão que se reunia. "Alguém chame uma ambulância agora." 3 pessoas imediatamente tiraram os celulares. Camila ficou parada, congelada, com embaraço e confusão a dominando. "É só um sem-teto", disse ela. Sua voz soando repentinamente oca, até para si mesma. Os olhos de Michael encontraram os dela, e por um momento, Camila sentiu como se ele pudesse ver através de suas roupas, caras até o vazio interior. "Toda vida tem valor, senhora", disse ele calmamente. "Cada uma delas." A multidão cresceu à medida que as pessoas reconheceram Michael. Mas, em vez de pedir autógrafos, elas estavam seguindo seu exemplo. Uma mulher ofereceu seu casaco como travesseiro. Um empresário abriu mão de seu guarda-chuva para proteger George da chuva. Camila ficou à parte, observando Michael Jackson, uma das pessoas mais famosas do planeta, sentado na calçada molhada segurando a mão de um morador de rua enquanto esperavam a ambulância. E pela primeira vez em décadas, Camila Hastings se sentiu pequena. A ambulância chegou em poucos minutos, suas luzes piscando no asfalto molhado. Os paramédicos correram para o lado de George, avaliando rapidamente sua condição. "Possível ataque cardíaco", disse um paramédico. "Precisamos nos mover rápido." Enquanto eles levantavam George na maca, seus olhos encontraram os de Michael. "Obrigado", ele sussurrou. Michael assentiu. "Para qual hospital vocês o estão levando?" Ele perguntou ao paramédico. "Cedars-Sinai", respondeu a mulher, claramente tentando manter seu profissionalismo apesar de reconhecê-lo. "Vou te visitar mais tarde, Sr. Williams", prometeu Michael. Camila assistiu com descrença,
enquanto Michael tirava a carteira e entregava algo ao paramédico. Certifique-se de que ele tenha o que precisar, disse ele em voz baixa. A multidão começou a sussurrar animadamente, os celulares gravando. Tudo. Camila se sentiu exposta, como se todos soubessem o que ela havia feito, ou melhor, o que ela não havia feito. Michael se voltou para ela. Senhora, tem um minuto? Camila assentiu, incapaz de encontrar palavras. Venha comigo, disse ele. Eles se afastaram da multidão, o guarda-costas de Michael seguindo a uma distância respeitosa. Não estou aqui para te envergonhar, disse Michael quando ficaram sozinhos. Mas aquele homem poderia ter morrido hoje à noite. Eu não pensei, começou Camila. Esse é o problema, não é? A voz de Michael permaneceu gentil. Nós não pensamos nas pessoas que acreditamos não importar. Camila sentiu lágrimas, se formando. Eu não sou uma pessoa má, ela insistiu. Eu acredito nisso, disse Michael. Mas pessoas boas podem fazer coisas ruins quando se esquecem de ver os outros como humanos. Um SUV preto parou e Thomas saiu, parecendo confuso com a cena. Sua carona chegou, observou Michael. Mas antes de ir, Cedar Sinai. Amanhã de manhã, se você quiser consertar isso. Sem esperar uma resposta, Michael ajustou seu fedora e foi embora, deixando Camila parada na chuva. Na manhã seguinte, Camila estava sentada em sua imensa cozinha, o café intocado esfriando ao lado dela. O incidente se repetia em sua mente. Ela quase não dormiu, assombrada pelos olhos desesperados de George e pela decepção silenciosa de Michael. Seu celular vibrava incessantemente com mensagens de amigos que haviam visto os vídeos virais. Meu Deus, Cam, é você ignorando aquele pobre homem? E você está nos trending topics pelos motivos errados. Sua filha Júlia ligou de Nova York. Mãe, o que aconteceu? Está em todas as redes sociais. Eu errei, admitiu Camila, sua voz quebrando. Eu fui horrível, Júlia. Depois de desligar, Camila se encarou no espelho. Sua maquiagem perfeita não conseguia esconder a vergonha em seus olhos. Ela tomou uma decisão. 1 hora depois, ela entrou no hospital Cedar Sinai, carregando um simples buquê de flores. Nenhuma roupa de grife hoje, apenas jeans e um suéter. Na recepção, ela limpou a garganta. Estou procurando por George Williams. Ele foi trazido ontem à noite. A recepcionista verificou seu computador. Você é da família? Não, eu... Camila hesitou. Eu estava lá quando ele desmaiou. Quarto 412, disse a mulher. Mas ele tem uma visita agora. Camila agradeceu e seguiu para o elevador. Ao se aproximar do quarto 412, ela ouviu risos baixos lá dentro. Ela espiou pela porta e congelou. Michael Jackson estava sentado ao lado da cama de George, os dois compartilhando uma piada. George parecia muito melhor, um pouco de cor havia voltado ao seu rosto. Então eu disse ao produtor. Michael parou no meio da frase, avistando Camila. George seguiu seu olhar, seu sorriso desaparecendo quando ele a reconheceu. Eu posso voltar mais tarde, gaguejou Camila. Não, disse Michael. Por favor, junte-se a nós. Camila entrou no quarto, sentindo-se mais nervosa do que em décadas. Sr. Williams, disse ela, vim me desculpar. George encarou Camila, seu rosto enrugado e impenetrável. O quarto do hospital ficou silencioso, exceto pelo bip constante do monitor cardíaco. Você quer se desculpar agora? George finalmente perguntou. Por que ele está aqui? Ele fez um gesto em direção a Michael. Camila apertou as flores com mais força. Eu mereço isso. Mas não, estou aqui porque o que eu fiz estava errado. Eu te tratei como se você nem fosse humano. Michael se levantou. Vou dar a vocês dois um pouco de privacidade. Não, disse George, agarrando o braço de Michael. Por favor, fique. Quero que você ouça isso também. Michael assentiu e voltou a se sentar. Camila colocou as flores na mesa lateral. Os médicos disseram que você teve um ataque cardíaco? Um leve, confirmou George. Eles estão me mantendo em observação. Que bom. Camila respirou fundo. Sr. Williams, não há desculpa para meu comportamento. Eu fui cruel quando você precisava de ajuda. E estou profundamente arrependida. George estudou seu rosto. Sabe,
Eu nem sempre fui morador de rua. Camila piscou, surpresa com a mudança de direção. Eu era cirurgião, continuou George, cardiotorácico, por 30 anos neste mesmo hospital. A boca de Camila caiu. Você é o Dr. Williams? O Dr. George Williams? Michael olhou para ambos confuso. Você o conhece? Perguntou Michael. Camila assentiu lentamente. Meu marido, 15 anos atrás. Ele precisou de uma cirurgia cardíaca de emergência. O Dr. Williams salvou sua vida. Ela se voltou para George. Mas eu não te reconheci. Como você acabou na rua? George completou por ela. A vida acontece. Minha esposa ficou doente. Alzheimer precoce. As contas médicas se acumularam. Tirei uma folga para cuidar dela, depois o hospital reduziu o quadro de funcionários. Quando ela faleceu, eu havia perdido tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Camila. Eu não tinha ideia. Por que teria? Disse George. Para você, eu era apenas mais um morador de rua para ser ignorado. Michael se inclinou para a frente. O mundo julga muito rápido com base nas aparências. George assentiu. Depois que minha Agnes morreu, eu simplesmente desisti. Comecei a beber. Perdi minha licença. Perdi a mim mesmo. Até ontem à noite, acrescentou Michael. Sim, concordou George. Ter um ataque cardíaco na Rodeo Drive não estava nos meus planos, mas ele olhou para Michael. Às vezes os anjos usam fedoras. Michael sorriu. Eu não sou um anjo, Dr. Williams. Poderia ter me enganado, respondeu George. Você salvou minha vida 2 vezes agora. 2 vezes? Perguntou Camila. George assentiu. Os paramédicos me disseram que ele pagou meu tratamento. E esta manhã ele me trouxe mais algo. Ele pegou uma pasta em sua mesa de cabeceira e a entregou a Camila. Ela a abriu e ofegou. Lá dentro estava a documentação para um programa de reabilitação totalmente pago, junto com 6 meses em um apartamento de moradia de transição. Uma segunda chance, explicou George. Camila olhou para Michael com admiração. Você fez tudo isso por um estranho? Somos todos família, disse Michael simplesmente. Camila limpou os olhos. Eu certamente me esqueci. Virou-se para George. Dr. Williams, sei que não posso desfazer o que aconteceu, mas quero ajudar também se você permitir. Por quê? Perguntou George com a voz cética. Porque meu marido está vivo hoje graças a você. Porque eu estava errada. Porque... Camila lutou para encontrar as palavras. Porque é a coisa certa a fazer. George ficou quieto por um longo momento. O que você tinha em mente? Faço parte do conselho da Fundação Hastings. Financiamos pesquisas médicas, mas nunca nos preocupamos com a questão da população de rua. Talvez seja a hora de mudarmos isso. Michael sorriu. Parece um bom começo. Uma enfermeira apareceu na porta. O Dr. Williams precisa descansar agora. Enquanto se preparavam para ir embora, George chamou Camila. Senhora Hastings? Ela se virou. Eu te perdoo, disse ele simplesmente. No corredor, Michael se virou para Camila. Isso foi corajoso vir até aqui. Não tanto quanto ajoelhar-se na chuva para ajudar um estranho, respondeu ela. Michael balançou a cabeça. Compaixão verdadeira não é coragem, é necessário. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Camila percebeu que algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. Pela primeira vez em anos, ela sentiu um propósito. 2 semanas depois, Camila estava sentada em seu escritório em casa, cercada de papéis. Seus óculos de leitura pousados no nariz, enquanto ela revisava propostas para o que agora chamava de Iniciativa Williams. Seu telefone tocou e ela sorriu ao ver o nome da filha. Oi, querida, atendeu Camila. Mãe, acabei de ver o comunicado de imprensa, disse Júlia. Você realmente está fazendo isso? Sim, respondeu Camila. A fundação está destinando 10 milhões de dólares para combater a situação de moradores de rua entre ex-profissionais de saúde. Uau! Júlia pareceu impressionada. E esse Dr. Williams vai ajudar a gerenciar? Assim que ele concluir seu programa de reabilitação, confirmou Camila. Ele sabe em primeira mão o que essas pessoas precisam. Depois de desligar, Camila dirigiu até o centro de reabilitação onde George estava hospedado. A instalação era limpa e acolhedora, nada parecido com o que ela havia imaginado.
Ela encontrou George no jardim, jogando xadrez com outro morador. Checkmate, disse George com um sorriso. Ele parecia mais saudável, bem barbeado, vestindo roupas novas, os olhos limpos e focados. Você está bem, disse Camila, aproximando-se. George se virou, genuinamente feliz em vê-la. Senhora Hastings, o que a traz aqui? Por favor, me chame de Camila e eu trouxe a proposta para você revisar. Ela entregou a ele uma pasta grossa. Só se você se sentir afim. George a convidou a sentar. Estou me sentindo melhor do que em anos. Os médicos estão satisfeitos com minha recuperação e estar sóbrio. Ele fez uma pausa. Posso pensar claramente novamente. Isso é maravilhoso. Você recebeu notícias do Michael? Perguntou George. Camila assentiu. Ele liga a cada poucos dias para verificar seu progresso. Ele está em turnê agora, mas disse que viria quando retornar a Los Angeles. George abriu a pasta, examinando os documentos. Isso é extraordinário. Profissionais médicos que caíram em tempos difíceis. Moradia, reabilitação, recolocação profissional. Sua ideia, lembrou Camila. Eu só estou fornecendo os recursos. Recursos importam, disse George. Quando Agnes ficou doente, se tivéssemos algo assim, sua voz se apagou. Não podemos mudar o passado, disse Camila gentilmente, mas podemos ajudar os outros. Mais tarde, naquela noite, Camila participou de um baile de caridade. A mesma multidão que ela sempre conheceu, o mesmo papo fútil sobre férias e cirurgia plástica. Mas algo havia mudado. Ela se sentia desconectada de tudo isso. Camila, querida, sua amiga Margaret deu um beijo em suas bochechas. Sentimos sua falta. Onde você estava se escondendo? Estive ocupada com um novo projeto, respondeu. Camila. Ah, uma nova casa de férias? Aquele designer que você adora? Na verdade, estou trabalhando em uma iniciativa para ajudar profissionais de saúde em situação de rua. Margaret piscou. Moradores de rua, o quê? Por que diabos você se envolveria com algo tão deprimente? Camila sorriu. Por que importa? É sobre aquele incidente com Michael Jackson? Margaret abaixou a voz. Querida, as notícias já passaram. Você não precisa manter essa atuação de caridade. Camila sentiu um lampejo da velha raiva, mas logo desapareceu. Margaret simplesmente não entendia, assim como a própria Camila não teria entendido 2 semanas atrás. Não é uma atuação, Margaret. E se você me der licença, vejo alguém com quem preciso conversar. Do outro lado da sala, ela avistou James Thornton, CEO do Pacific Medical Group. Ela havia tentado marcar uma reunião com ele por dias. Sr. Thornton, disse ela, aproximando-se. Sou Camila Hastings. Senhora Hastings. Ele apertou sua mão. Ouvi boatos de que você está começando algum tipo de programa para médicos em situação de rua? Não apenas médicos. Enfermeiros, técnicos, qualquer pessoa na área da saúde que tenha caído em tempos difíceis. Nobreza mais impraticável, disse ele com desdém. Essas pessoas geralmente têm problemas de vício, problemas de saúde mental. Algumas têm, reconheceu Camila, mas muitas são vítimas das circunstâncias. Contas médicas, crises familiares. Você sabia que os profissionais de saúde têm algumas das maiores taxas de esgotamento profissional? Eles salvam os outros, enquanto às vezes se destroem. Thornton pareceu surpreso com sua paixão. Estamos organizando uma arrecadação de fundos no próximo mês, continuou Camila. Adoraria o apoio do Pacific Medical. Vou considerar, disse ele agora genuinamente curioso. O que a mudou, Sra. Hastings? Todo mundo sabe que você não era exatamente do tipo caridosa antes. Camila pensou em George, em Michael, sobre quem ela era e quem ela queria ser. Digamos apenas, respondeu ela, que meus olhos foram abertos por um rei. 1 ano depois, Camila estava no pódio na frente do recém-renovado Centro Williams de Apoio a Profissionais de Saúde. Câmeras de televisão capturaram o momento em que ela se preparava para cortar a fita. 1 ano atrás, começou ela, eu era uma pessoa diferente, egoísta, cega para o sofrimento ao meu redor. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão. Foi preciso um morador de rua e uma estrela pop para me ensinar o que realmente importa. A plateia riu, mas Camila permaneceu séria. O Dr. George Williams
salvou inúmeras vidas como cirurgião. Então, a vida lhe deu uma mão cruel e ele acabou nas ruas. Sua história não é única. Todos os dias, as pessoas que cuidam de nós caem nas rachaduras elas mesmas. Ela gesticulou para o prédio atrás dela. Este centro fornecerá moradia de emergência para profissionais de saúde em crise, atendimento médico, tratamento para dependência química, orientação profissional e, mais importante, dignidade. Na primeira fila, George estava sentado alto em um terno novo, com os olhos limpos e saudáveis. Ao lado dele estava Michael Jackson, que havia voado especificamente para a inauguração, apesar de sua agenda ocupada. Em nosso primeiro ano, continuou Camila, a iniciativa Williams já ajudou 53 profissionais de saúde a se reerguerem. 27 retornaram às suas profissões, os outros estão a caminho. Aplausos irromperam. Entre a multidão, Camila avistou rostos familiares de seu antigo círculo social, incluindo Margaret, que acabou apoiando a causa. Gostaria de convidar o Dr. Williams para se juntar a mim, disse Camila. George levantou-se e caminhou até o pódio. Os aplausos da multidão aumentaram. Quando estava deitado naquela calçada há um ano, disse George quando os aplausos diminuíram, pensei que minha vida havia acabado. Eu havia desistido. Ele olhou para Michael. Então, um anjo com um fedora apareceu. Michael sorriu modestamente. Mas o verdadeiro milagre, continuou George, foi o que aconteceu depois. A senhora Hastings poderia ter se afastado quando as câmeras pararam de filmar. Em vez disso, ela apareceu no meu quarto de hospital com um pedido de desculpas e depois com uma visão. Ele se virou para Camila. Você transformou sua culpa em propósito. Isso é redenção real. Camila sentiu lágrimas se formando. Fizemos isso juntos, disse ela. Após a cerimônia, enquanto os garçons serviam refrescos aos doadores e dignitários, Camila se viu sozinha com Michael por um momento. Obrigado por vir, disse ela. Sei o quanto você está ocupado. Michael balançou a cabeça. Eu não teria perdido por nada. O que você construiu aqui é incrível. O que nós construímos, corrigiu Camila. Nada disso existiria se você não tivesse parado naquela noite. Às vezes o mundo só precisa de um pequeno empurrão na direção certa, disse Michael. Você fez a parte difícil. Uma jovem se aproximou deles hesitantemente. Com licença, Sra. Hastings. Sou Emma Chen. Eu era enfermeira no County General, antes do câncer do meu marido. Claro, Sra. Chen, disse Camila calorosamente. George a mencionou. Como está sua situação de moradia? É por isso que queria agradecer, disse Emma. Nos mudamos para um de seus apartamentos de transição na semana passada. Os tratamentos do meu marido são cobertos pelo programa e me ofereceram uma vaga de meio período no Mercy Hospital. Sua voz quebrou. Você nos salvou. Michael observou enquanto Camila abraçava a mulher, oferecendo palavras de encorajamento. Quando Emma foi embora, ele disse baixinho. Você mudou. Para melhor, espero, respondeu Camila. Definitivamente. Michael sorriu. Sabe, quando ajudei o Dr. Williams naquela noite, nunca imaginei que tudo isso seguiria. Pequenas ações podem ter grandes consequências, disse Camila. Boas e más. Do outro lado da sala, George estava conversando com James Thornton, que havia se tornado um de seus maiores apoiadores. O Pacific Medical Group agora oferecia folgas remuneradas para funcionários que enfrentavam crises pessoais e havia implementado um programa de saúde mental para todos os funcionários. Quais são os próximos passos? Perguntou Michael. Camila olhou ao redor para o que eles haviam criado. Estamos nos expandindo para São Francisco no próximo mês. Depois disso, Chicago. Sonhe grandes, encorajou Michael. Aprendi com os melhores, respondeu Camila. Enquanto a tarde terminava, Camila se viu de pé entre George e Michael, assistindo ao pôr do sol do jardim na cobertura do centro. Ciclo completo, disse George baixinho. O que você quer dizer? Perguntou Camila. Há um ano eu estava morrendo em uma calçada enquanto você me olhava de cima, explicou George sem amargura. Hoje estamos lado a lado olhando para a cidade juntos. Como iguais, acrescentou Michael. Camila assentiu, compreendendo a profunda verdade em suas palavras. Como família. Os três ficaram em silêncio confortável, observando.
As luzes da cidade começaram a brilhar abaixo. Caminhos diferentes os haviam levado a este momento. Fama, privilégio, dificuldades, mas algo mais poderoso os havia unido. Compaixão, a verdadeira marca da realeza, em um mundo que muitas vezes esquecia o que realmente importava.